Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre Sonic 4, pra alegria de todo mundo. Mas relaxa, é o episódio 2, não o 1. Quem acompanha o canal há um tempo e os meus vídeos antigos sabe que eu sou alguém que nem detesta nem ama Sonic 4. Muito pelo contrário, eu não gosto do episódio 1, mas eu realmente adoro o episódio 2. É querendo ou não um jogo que conseguiu ser bem melhor que o episódio 1, com chefes criativos, o grande retorno do Metal Sonic, que continua a história dele do Sonic CD, e além de tudo tem músicas sensacionais. É sério, você pode não gostar do Sonic 4, mas tem que admitir que o episódio 2 tem nos pontos fortes. Tá bom, mas por que é que eu vim aqui pra falar disso de novo? Bom, a resposta é muito simples e muito complicada ao mesmo tempo. Simplesmente conseguiram encontrar o final perdido do episódio 2. Mas como assim final perdido, você se pergunta? Do que é que você tá falando? Então eu vou voltar um pouquinho na história pra dar contexto pra quem não sabe. Quando você zera o episódio 2 depois daquela luta na Death Egg Mark II contra o Metal Sonic e o coração gigante do Eggman, tem uma cutscene do Sonic e o Tails fugindo da nave que está explodindo em 2 cápsulas de fuga. Então eles conseguem fugir enquanto a nave completamente se explode e se desliga, enquanto os créditos do jogo sobem com as músicas. A forma padrão de créditos da franquia Sonic. E foi aí que se criou literalmente uma gama de possibilidades para a continuação da série, como o tão sonhado episódio 3, incluindo o Knuckles, e que adaptaria Sonic 3. E por que adaptaria Sonic 3, você me pergunta? Bom, simplesmente porque o episódio 1 adapta Sonic 1 do Mega Drive, e o episódio 2 adapta Sonic 2 e Sonic CD. Então nada mais justo do que fazer o episódio 3, que teria o grande e todo-poderoso Knuckles, ser a adaptação do clássico Sonic 3 e Knuckles de Mega Drive. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Pois é, eu gostaria de ter nascido nessa época pra dizer que eu tô velho, mas eu não nasci. Então, explicado tudo, aí que entra esse final secreto, que literalmente fazia um gancho pro episódio 3 e pras coisas que poderiam acontecer a seguir na série. Mas ele nunca aconteceu. Mais tarde eu vou entrar em detalhes do porquê afinal o episódio 3 não aconteceu, mas primeiro eu vou mostrar a cena. E olha, é sério, quando eu vi essa cena eu fiquei muito, mas muito animado. E só me deixa ainda mais triste que a SEGA não deu uma chance para Sonic 4 episódio 3, porque poderia ter dado certo. Agora fiquem aí com a cena. Pois é, você viu o que eu vi. E nossa, quanta coisa eu tenho pra falar sobre isso. Primeiro, sim, aquele carinha que tava no meio da Esmeralda Mestra era o Knuckles. Mas afinal, o que estava acontecendo? Bom, simplesmente que, como a Death Egg Mark II não explodiu, dá pra se imaginar que o Eggman tinha um plano B, caso o Sonic e o Tails conseguissem acabar com os planos dele mais uma vez. Ele teria conseguido enganar o Knuckles outra vez e fazer ele se juntar ao Eggman. Assim, a Esmeralda Mestra seria ativada pelo Knuckles dentro de um núcleo secreto da NAC, que provavelmente o Sonic e o Tails não tinham nem noção que existia, para poder reativar a nave e, obviamente,
criar um monte de outras naves em cima da órbita da Terra. Aliás, não que isso faça muita diferença, mas isso lembra o próprio filme do Sonic 2, onde o Eggman usa a Esmeralda Mestre para energizar o robô da Death Egg. Mas então, o que essa cena poderia significar para o futuro da série? Bom, eu tenho duas coisas a dizer. Uma, o Knuckles é uma anta. Porque você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nunca vi! Poxa vida, ser enganado pela segunda vez é simplesmente muita burrice. Eu fico realmente feliz de que nos filmes ele é só meio ingênuo mesmo. Porque nos jogos, desculpa, mas não tem desculpa. Ele era muito burro. E segunda, caramba, a Death Egg energizada pela Esmeralda Mestra e um monte de outras naves extras surgindo para causar caos na Terra, ou também Mobius, que é o nome do planeta em que o Sonic vive, genial! E é claro que também o Eggman provavelmente teria sobrevivido à explosão da nave, até porque ela não se destruiu, só se desligou. E agora tem um detalhe muito importante de se falar. Essa cena já estava praticamente pronta, e até o logozinho da SEGA aparecia. Eles iam colocar isso no jogo, mas acabaram tirando, meses antes do lançamento. Mas por que isso aconteceu? Bom, isso meio que confirma a triste e dura verdade de que a SEGA, mesmo antes de lançar Sonic 4 Episódio 2, já não colocava fé no Episódio 3. É como se literalmente eles já tivessem até planos para a história do Episódio 3, Knuckles e etc., mas 2 meses antes do jogo lançar, eles retiraram essa cena. Mas agora, para conseguir, ou pelo menos tentar justificar por que essa continuação nunca aconteceu, eu vou ter que bancar aquele cara da matemática meio chato. Primeiro de tudo, a gente precisa considerar que Sonic 4 Episódio 1 foi um jogo que acabou gerando bastante dor de cabeça para a SEGA. Na época do lançamento, muitos usuários tacaram reviews negativas no jogo, dizendo que ele era medíocre, tinha músicas ruins, que tinha chefes reciclados, embora isso seja verdade e eu concordo, mas principalmente de que ele não era merecedor do título Sonic 4. Mas aí eu realmente não vou poder passar pano pra SEGA e vou ter que tacar um pouco de pau nela. Ela lançou esse jogo como sendo a continuação dos 3 jogos tão amados pelo pessoal dos anos 90 e 80 do Mega Drive. Tipo assim, esse jogo tinha que ser bom. Ainda mais porque seria um jogo com gráficos novos, músicas novas e tudo mais. Mas então eles foram lá e lançaram um jogo bem qualquer coisa, que recicla chefes, tem uma história, por exemplo, bem menos legal do que a do Sonic 3 e Sonic 2 e companhia, e principalmente tinha controles ruins, especialmente na versão de celular. Ai, a versão de celular. E é claro, algo que eu especialmente odeio nele: os Special Stages. É sério, eu não te recomendo ir atrás das esmeraldas nesse jogo, porque literalmente elas não vão fazer diferença nenhuma no final do jogo, até porque ele não tem final bom ou ruim. Mais um ponto negativo. E sério, elas vão te mandar para um hospício. Fica bem longe delas. Aí chegamos em Sonic 4 Episódio 2, que literalmente melhorou tudo que tinha sido reclamado no Episódio 1. Desde os chefes até as músicas e a adição do Tails, é claro. Mais uma vez que eu vou ter que tocar pau na SEGA. Literalmente não tem por que eles terem feito o Episódio 1 só com o Sonic. Eles inventaram uma história de que o Sonic foi atrás do Eggman mais uma vez e pediu pro Knuckles e o Tails não interferirem porque a coisa era pessoal. Tá bom, né? Sonic virou o John Wick, o que eu posso fazer? Mas mesmo assim, ele não recebeu críticas 10 vezes melhores pro Episódio 1. Com alguns críticos da época até falando que ele era pior que o Episódio 1, que tinha tirado coisas que os fãs gostavam no Episódio 1 e tudo mais. Vendo no Metacritics, o site de críticas de jogos e de filmes que fazia bastante sucesso na época, as notas entre os dois jogos são praticamente iguais, e a do Episódio 2 consegue ser até menor que a do 1, sendo 6.1, sendo que a do Episódio 1 chega a ser 6.5. Mas, resumindo o rolê, vamos dizer que os 2 episódios não fizeram nem um pouco do sucesso que a SEGA esperava,
e que compensaria o que eles investiram nos dois. Então, considerando essa situação em que os 2 episódios da série Sonic 4 até agora eram praticamente a ovelha negra da franquia, era totalmente inútil para a SEGA investir em um episódio 3. Mas olha, eu tenho certeza de uma coisa. Se eles tivessem feito o episódio 3 finalizando a história e com tudo que os fãs tinham direito de Sonic 3, só que melhor com a nova tecnologia da época, teria feito sim um pequeno sucesso pelo menos. Afinal, o que é mais triste de tudo isso é que a história nunca pôde ser concluída. Seu maníaco! Você a incendiou! Maldito! Maldito seja! Mas afinal, se a gente tivesse recebido esse episódio, o que poderia ter acontecido nele? E que funções do jogo ou fases poderiam ter? Bom, considerando que o jogo se basearia em Sonic 3 e Knuckles, e talvez até mesmo Sonic CD, já que o Metal Sonic poderia voltar nesse jogo, eu consigo pensar principalmente em batalhas de chefe que teriam o Knuckles ajudando o Eggman, fases na selva, afinal tinha uma bela chance do jogo se passar na Ilha Anjo, o lindo lar do Knuckles. E terceiro, o Knuckles se tocando de que foi enganado pelo Eggman e se juntando com o Sonic e o Tails para chutar a bunda dele de uma vez por todas. Eu não vou entrar em mais detalhes sobre a história, porque eu não sou daquele cara de fazer ultra teorias, mas no geral eu acho que seria isso. Mas como um todo, esse episódio 3 teria sido praticamente o clímax da série, porque teria grandes ameaças, um personagem que o pessoal gostava muito finalmente voltando depois de muito tempo, e principalmente uma conclusão justa para essa série. Esse é um daqueles velhos casos em que a empresa poderia até não ter lucrado grandes bilhões com o jogo, mas a gente como fãs acabou perdendo bastante com isso. Ah, e é claro, mais um detalhe importante. Não muito tempo atrás, a SEGA acabou por algum motivo removendo o episódio 1 das lojas da Play Store. Ou seja, agora é só possível jogar ele, ou talvez não, por aqueles meios que, bom, você já sabe, né? Considerando que ele sempre foi um jogo pago na lista de jogos da Play Store do Sonic, eu não me surpreendo muito com essa decisão. Mas acaba sendo bem triste, porque só reforça como a SEGA realmente está tentando esquecer que Sonic 4 existiu. E como um fã de longa data do Sonic, eu acho isso uma bela blasfêmia. Para mim, com o lançamento do Sonic Superstars há alguns anos atrás, ficou claro de que a SEGA ainda gosta e ainda sabe fazer jogos 2D do Sonic. Eu, felizmente, recentemente tive a chance de poder jogar esse jogo do início ao fim. E eu posso te dizer, não é nada do que os youtubers falam. Ele é um jogo simplesmente fenomenal e um ótimo protótipo para um tão sonhado Sonic Mania 2. Mas infelizmente, querendo ou não, esse jogo não teve a recepção que a SEGA esperava. E muito dificilmente, principalmente hoje em dia, ela iria querer investir em um episódio 3 da saga Sonic 4. Pessoalmente, eu gostaria muito de que esse jogo tivesse acontecido. Mas e você? Teria imaginado diferente? Gostaria que tivesse acontecido? Ou acha que foi melhor acabar no episódio 2 mesmo? Deixa nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até mais.